Lontra guerreira dos rios e das águas. No reino das águas profundas da Amazônia, existe um rei sem trono, ao mesmo tempo brincalhão e resistente. Esse é a Lontra. A Lontra transmite uma sensação de proximidade, simpatia e brincadeira. Mas por trás dessa aparência dócil, existe uma guerreira resistente, que superou desafios e se adaptou ao longo de milhares de anos de evolução. Com o corpo esguio e flexível e os pés palmados, a Lontra transforma-se numa flecha que dispara velozmente pela água. Nas águas turvas, os bigodes da Lontra tornam-se um segundo par de olhos, captando até as vibrações mais sutis. A pelagem da Lontra é uma das mais quentes do mundo natural, com milhões de pelos que retêm ar para enfrentar o frio. Essa também foi a razão pela qual os humanos já as caçaram, fazendo seu número diminuir drasticamente. As lontras não são apenas ativas, mas também verdadeiras mestres da água. Elas se adaptam a rios, lagos e mares, podendo mergulhar por vários minutos em busca de presas graças ao controle da respiração e a AOS movimentos precisos. Por trás da sua forma silenciosa de caçar, a Lontra também é um ser de afeto, com muitas espécies vivendo em famílias acolhedoras às margens da água. Elas brincam e rolam nas margens arenosas, criando cenas animadas e cheias de sociabilidade, que tornam esta espécie mais cativante do que nunca. Os Fua, filhotes de Lontra, nascem cegos e totalmente dependentes da mãe. Eles vivem em tocas nas margens dos rios, seguras contra os predadores. A mãe Lontra ensina os seus filhotes a nadar, mergulhar e caçar. São lições de sobrevivência que marcam o início de uma jornada desafiadora rumo à vida adulta. A cada ano, as lontras geralmente têm apenas uma ninhada pequena. O cuidado dos pais, especialmente o papel protetor do macho em algumas espécies, oferece a AOS filhotes uma maior chance de sobrevivência.
Os laços familiares das lontras são considerados dos mais fortes em todo o reino animal selvagem. Elas caçam, brincam e defendem juntas o seu território contra intrusos. O cardápio da lontra é extremamente variado. Elas caçam peixes, caranguejos, camarões e até aves aquáticas e outros pequenos animais. Com dentes afiados e grande agilidade, a lontra é um verdadeiro terror para as criaturas aquáticas. Ao caçar debaixo d'água, a lontra utiliza os seus bigodes para sentir as vibrações e localizar a presa mesmo na escuridão. Cada mordida é precisa, dando à presa pouca chance de escapar. Embora sejam caçadoras habilidosas, as lontras estão sempre sob a ameaça de predadores maiores como crocodilos, cobras gigantes e até onças pintadas. Em situações de vida ou morte, as lontras não fogem de imediato. Elas frequentemente se unem em grupos, formando um círculo e revidando com coragem. A união já a salvou da morte muitas vezes. A espécie de lontra ainda resiste com força. Cada adulto é a prova de uma jornada de superação dos perigos, mantendo a linhagem ao longo dos rios caudalosos. As lontras não dependem apenas da força física. Elas são conhecidas pela sua inteligência, usando pedras para quebrar conchas, guardando alimento e até criando abrigos com galhos e folhas secas. Essa astúcia fez da lontra um dos mamíferos mais próximos e admiráveis aos olhos dos seres humanos. No rio Amazonas ou na costa de Portugal, a lontra não é apenas uma criatura da natureza, mas também um símbolo do vínculo entre os seres humanos e a vida selvagem. As lontras, viajantes incansáveis dos rios e das águas, lembram-nos de que a habilidade, a união e a vontade de viver podem superar até os perigos mais severos. Mas hoje, o maior inimigo delas já não é a onça pintada nem o crocodilo, mas sim o desaparecimento dos rios limpos e dos habitats. Proteger a lontra é proteger a pureza das águas e o futuro da nossa própria vida.
Cascavel. Quando o predador se torna a presa. O deserto do Arizona é um mar escaldante de areia que se estende infinitamente. Durante o dia, o calor queima como fogo, e à noite, o frio corta como uma lâmina. Com variações de temperatura de até 30 graus, cada criatura se torna um sobrevivente resistente ou uma vítima silenciosa. Em meio à terra árida, a vida se agarra a cada arbusto espinhoso e fenda na rocha. Este é um campo de batalha invisível, onde o vencedor nem sempre é o mais forte, mas sim quem sabe se esconder e desferir o golpe fatal no momento decisivo. No labirinto de pedra e areia, a cascavel evoluiu ao ápice da arte da emboscada. Não precisa de velocidade nem de força esmagadora, apenas uma mordida, e a morte se espalha silenciosa como a escuridão que engole tudo. As cascavéis adultas geralmente medem entre 1 metro e 1,5 metros, com músculos firmemente enrolados sob as escamas ásperas. Seus corpos fortes permitem atacar presas desprevenidas com velocidade relâmpago. As cascavéis não dependem apenas da visão, mas também possuem fossetas sensoriais de calor extremamente sensíveis, capazes de detectar diferenças de temperatura de apenas 0,03 grau, permitindo localizar presas mesmo na escuridão total. As presas das cascavéis são ocas e retráteis. Ao atacar, elas avançam como lâminas afiadas, perfurando profundamente e injetando veneno diretamente na corrente sanguínea, deixando a vítima praticamente sem chance de reação. O veneno da cascavel é uma mistura complexa de enzimas e neurotoxinas. Ele destrói tecidos, coagula o sangue e paralisa o sistema nervoso, transformando a presa em um corpo sem vida em poucos minutos. As cascavéis conseguem controlar a quantidade de veneno que liberam. Ao atacar presas pequenas, usam apenas o necessário para economizar energia. Mas ao enfrentar uma ameaça, injetam a dose máxima para finalizar rapidamente. Com um corpo robusto, presas ágeis e veneno poderoso, a cascavel se torna o assassino silencioso do deserto. Uma única mordida precisa é suficiente para transformar qualquer vida à sua frente em passado. O mundo diante da cascavel não é apenas escuridão ou luz. Graças às fossetas sensoriais de calor entre os olhos, cada criatura que emite calor surge como formas luminosas vívidas, revelando seus batimentos cardíacos e o sangue que flui em seu corpo.
Seja na noite gelada ou sob o sol escaldante do meio-dia, ela ainda consegue ver a vida em movimento. Ratos, filhotes de pássaros e pequenas lagartixas ficam expostos diante de seu olhar invisível, sem nenhum refúgio no deserto implacável. Ouço um rato descuidado, sem estar alerta. Ele não percebe que a morte se aproxima em silêncio. A cobra permanece tão imóvel que os batimentos cardíacos diminuem. Apenas a língua bifurcada se estendendo suavemente para provar cada partícula de cheiro no ar. O momento de vulnerabilidade chegou. Em menos de 0,3 segundos, um golpe preciso perfura a carne. Uma mistura de enzimas e toxinas invade imediatamente a corrente sanguínea, iniciando sua silenciosa jornada de destruição por dentro. Ele não precisa perseguir, pois o veneno encerrará a vida da presa. Apenas alguns segundos depois, a vida se apaga. A cascavel se aproxima, abre bem as mandíbulas e engole inteira. Todos os vestígios desaparecem, restando apenas a escuridão para engolir tudo. As escamas da cascavel são uma obra-prima de camuflagem. Cada padrão serrilhado se mistura perfeitamente com a terra e as pedras. Sob o sol escaldante, seu corpo se torna parte do próprio deserto, dificultando a detecção tanto por predadores quanto por presas. Quando é percebida, ela não parte para o ataque de imediato. Em vez disso, mantém o corpo imóvel. Apenas a cauda vibra, produzindo um som seco e áspero, como milhares de grãos de areia roçando uns nos outros no vento quente do deserto. O som da cauda pode ser ouvido a dezenas de metros, produzido pelo choque rápido de anéis ocos de queratina. É o sino de alerta final, um aviso frio de que quem ousar se aproximar pagará com sangue. Enquanto muitas cobras põem ovos, a cascavel segue um caminho diferente. Esse método é chamado de ovovivíparo, o que significa que os ovos se desenvolvem e eclodem dentro do corpo da mãe, fazendo com que os filhotes já nasçam prontos para sobreviver. Dentro do corpo da mãe, cada pequeno embrião é alimentado pelo seu saco vitelino, separado dos outros, mas protegido pela resistente armadura de escamas e músculos. Aqui, eles ficam a salvo dos olhos dos predadores e da dureza do deserto. Quando chega o momento, o corpo da mãe se move em silêncio. Cada filhote nasce com presas, veneno e um instinto de sobrevivência totalmente desenvolvido. Em cada ninhada, a cascavel pode dar à luz de 4 a 25 filhotes, dependendo do tamanho e das condições. Este início não é de cuidados prolongados. Apenas algumas horas após o nascimento, eles se dispersam instintivamente, procurando abrigo e sua primeira refeição, iniciando uma jornada solitária e perigosa pelo deserto.
A ovoviviparidade ajuda as cascavéis a aumentar suas chances de sobrevivência em ambientes hostis, pois não deixam ovos que possam ser facilmente encontrados. E os filhotes já nascem prontos para a jornada de sobrevivência. Mesmo sendo o assassino do deserto, a cascavel não está no topo da cadeia alimentar. Algumas criaturas são rápidas, ágeis e ousadas o suficiente para transformá-la em presa, obrigando-a a permanecer em alerta a cada segundo. Esse é o Roadrunner, mestre da velocidade em terra firme, capaz de alcançar mais de Kumo. Tucutu no chão, o Roadrunner é uma ameaça formidável. Com pernas longas e poderosas e reflexos rápidos como um raio, ele avança para agarrar a cabeça da cobra antes que ela possa atacar, encerrando a luta tão rapidamente que o veneno nem chega a agir. Ele consegue enxergar através da camuflagem, atacar como uma flecha, prender as garras de aço na presa e erguê-la do chão, tornando qualquer resistência inútil. Mesmo no mundo das cobras, a cobra-rei é um pesadelo. Imune ao veneno, ela ataca de frente, enrola-se com força e esmaga a cascavel até que o último suspiro seja tirado. Esses inimigos lembram a cascavel de que até mesmo os caçadores mais habilidosos podem, às vezes, se tornar presas. A vida não é apenas caçar e matar, mas também saber quando se esconder e esperar. O deserto do Arizona ainda se estende infinitamente sob o sol e a areia levada pelo vento. Em um lugar onde a linha entre a vida e a morte é apenas um instante, a cascavel continua escondida em suas escamas camufladas, aguardando o momento de atacar. O ciclo da sobrevivência continua girando, onde o caçador de hoje pode se tornar a presa de amanhã. Esse equilíbrio frágil existe há milhões de anos. A pergunta que fica para nós é se a humanidade aprenderá a respeitá-lo ou irá quebrá-lo para sempre. O palhaço de nariz longo, o assassino silencioso da selva.
Nas densas florestas pantanosas de Bornéu, uma criatura estranha vagueia. O macaco narigudo, um primata que parece ter saído de uma lenda natural. Com seu nariz exageradamente longo e aparência cômica, o macaco narigudo chama a atenção e fascina cientistas com seu papel na evolução. Vivem silenciosamente em um mundo cheio de rugidos e garras, mas esse silêncio os torna símbolos únicos da vida selvagem do Sudeste Asiático. Cada salto, cada olhar é resultado de milhões de anos de adaptação e sobrevivência nesses pântanos traiçoeiros. Eles não precisam de garras afiadas ou rugidos altos. Os macacos narigudos sobrevivem com instinto, resiliência e uma estratégia de sobrevivência silenciosa, mas brilhante. Nos machos adultos, o nariz exagerado cresce tanto que chega a cobrir parte da boca, tornando-os imediatamente reconhecíveis e estranhamente únicos. O que parece uma piada da natureza é, na verdade, uma poderosa adaptação, uma ferramenta de comunicação moldada pela evolução. Diferente da maioria dos primatas que vivem apenas nas árvores, os macacos narigudos dominam dois mundos, o das copas e o das águas. No chão, dois filhotes de macaco que brincavam de repente começam a brigar. Gritos e sons ecoam, espalhando confusão por toda a floresta. Eles atravessam rios e pântanos com frequência para buscar alimento ou escapar de predadores, enfrentando perigos que muitos evitam. Suas pernas longas e pés com membranas os tornam nadadores ágeis, como se tivessem sido feitos pela natureza para dominar a água. Habituam-se principalmente a manguezais e pântanos, onde cada galho e cada riacho pode esconder perigos à espreita. Em uma tarde tranquila na ilha de Bornéu,
O grupo de macacos narigudos se reúne, preparando-se para atravessar as águas turvas em busca de uma nova fonte de alimento. Enquanto os filhotes saltam e brincam, o macho dominante permanece atento, com os olhos fixos nas águas inquietas. De repente, ondulações sutis e sons estranhos rompem a calmaria. O instinto alerta sobre um perigo oculto. Uma mãe e seu filhote ficam para trás. Sob a água barrenta, um crocodilo se aproxima silenciosamente. Sem hesitar, a macaca mãe agarra seu filhote e se lança na água, pulando desesperadamente enquanto o macho dominante emite um grito de alerta que ecoa por toda a floresta. O salto rompe o silêncio e o som do mergulho ecoa, um momento em que o instinto supera o medo. O crocodilo conseguiu agarrar um filhote de macaco. A mãe e seus companheiros correram para buscar abrigo. O grupo logo os cercou, formando um escudo invisível para proteger mãe e filhote do perigo. Cada membro tem um papel. As mães cuidam e ensinam. Os machos vigiam e alertam. E os jovens aprendem observando cada movimento. Durante a época de acasalamento, apenas os chamados mais profundos e poderosos atraem as fêmeas. Prova de que a força se manifesta de várias formas. A maternidade aqui é silenciosa, mas feroz. Cada olhar, cada toque, cada sacrifício escreve um hino silencioso de sobrevivência. Eles podem não ter garras ou presas, mas sua força está na resiliência e no espírito inabalável. Além dos crocodilos, sua maior ameaça somos nós. O desmatamento, as mudanças climáticas e a invasão humana os empurraram ao limite. Ainda assim, eles persistem, lembrando-nos de que toda espécie, por mais estranha ou silenciosa que seja, tem seu lugar na natureza. Cada chamado profundo que ecoa pelas árvores é uma declaração. Ainda estamos aqui, ainda lutando. O macaco narigudo, o bobo estranho da natureza, mas um herói resiliente dos pântanos de Bornéu.
leão e a batalha sem fim. No vasto e escaldante território de Masai Mara, a vida não é um presente. Ela deve ser conquistada com garras, sangue e instintos de sobrevivência puros. Pois aqui, apenas os mais fortes merecem ser chamados de rei. O leão não é apenas um símbolo de força, mas também a personificação da arte suprema da caça. Com um corpo flexível, garras afiadas como lâminas e uma velocidade impressionante, eles se tornam os soberanos absolutos da savana africana. O olfato aguçado ajuda os leões a detectar presas a centenas de metros de distância. Seus olhos, adaptados à escuridão, permitem que caçem tanto de dia quanto à noite, tornando difícil para qualquer criatura escapar de seu campo de visão. Ao contrário da imagem solitária do leão macho, as leoas costumam trabalhar em estreita cooperação. Elas vivem em bandos organizados, caçam com estratégias coordenadas, cercam a presa e atacam de várias direções. Um único indivíduo pode pesar até 500 libras, cerca de 226 kg e atingir 3 metros de comprimento. Mas o que os torna ainda mais perigosos é a união. Quando trabalham juntas, 3 ou 4 leoas conseguem derrubar presas com quase 1 tonelada em apenas alguns minutos. Mas essa força precisa ser mantida com caçadas incessantes. Cada passo pela savana é uma aposta. O fracasso não significa apenas fome. Representa o enfraquecimento de todo o bando. Quando o sol da tarde enfraquece, a caçada começa. O bando de leões avança em silêncio pelos campos rachados, onde cada passo ecoa o som quebradiço da grama e da terra queimadas. O instinto guia o bando até um leito seco de riacho. Ali, as pegadas dos búfalos ainda estão claramente marcadas na terra macia. Uma oportunidade está próxima e o silêncio domina todo o grupo de caça. Ao longe, um rebanho de búfalos do cabo aparece. Eles se movem devagar, cada passo cuidadoso em direção à beira da água. A tensão se espalha pelo bando de leões. Os músculos se contraem e os olhos queimam de foco sobre a presa à frente. As leoas desfazem a formação e se espalham em forma de arco. Algumas seguem pelos arbustos, enquanto outras mantêm posição para bloquear a frente. Cada passo é calculado. Cada olhar é um sinal silencioso cheio de significado. De repente, o vento muda de direção
Um dos búfalos levanta a cabeça e sente um cheiro estranho. Ele emite um rosnado baixo, sinalizando perigo. O rebanho rapidamente se agrupa, com os adultos protegendo os filhotes. A emboscada foi descoberta. O elemento surpresa se perdeu. Sem outra opção, o ataque começa. Todo o bando de leões irrompe como um incêndio feroz, formando um anel de fogo ao redor do rebanho de búfalos. Todos os esforços para separar o rebanho de búfalos são em vão. Após alguns minutos de tensão, os leões são forçados a recuar. Nenhuma presa foi abatida. Uma caçada fracassada é algo que pode acontecer, até mesmo com os predadores mais habilidosos. Sob a luz do entardecer, o bando de leões retorna, ofegante. A fome ainda persiste, mas o instinto diz que eles não vão desistir. Esse fracasso não representa a fraqueza dos leões. É uma prova da força do adversário. O búfalo do cabo é um dos animais mais perigosos da África. Um búfalo adulto pode pesar quase 1 tonelada, com músculos definidos e chifres afiados como lâminas de machado. Mas sua maior arma não é a força individual, é o instinto coletivo. Ao contrário dos antílopes ou zebras, os búfalos do cabo nunca fogem sozinhos. Eles formam imediatamente um círculo de defesa, protegendo os filhotes no centro e prontos para revidar contra qualquer invasor. Um único golpe bem direcionado pode esmagar um crânio, quebrar ossos e tirar a vida de um predador. Até mesmo um leão macho precisa ter cautela diante dessa fortaleza viva. Eles não atacam primeiro, mas nunca demonstram medo. É por isso que o búfalo do cabo, mesmo sendo lento, continua sendo o maior desafio da savana. O confronto entre predador e presa se torna ainda mais intenso sob a pressão da estação seca. A água se torna o recurso mais precioso, atraindo todas as criaturas para o mesmo lugar. As poças diminuem, revelando o solo rachado. Quanto mais espécies se reúnem, maior o risco de confronto. Esta terra não tem espaço para concessões. Quando a comida se torna escassa, a pressão recai sobre cada indivíduo.
Os velhos, os fracos e os doentes são facilmente deixados para trás. É nesse momento que os predadores esperam, quando o elo mais fraco se afasta do rebanho. Neste período, os leões emagrecem rapidamente. Uma semana de caçadas mal sucedidas pode esgotar todo o bando, levando cada movimento ao limite frágil entre a vida e a morte. Vista de cima, a savana parece um enorme tabuleiro de xadrez. Cada movimento carrega uma estratégia. Ninguém controla de fato esse jogo, mas apenas os mais adaptados conseguem sobreviver. Quando o bando enfraquece e a pressão externa atinge o ponto máximo, outra batalha começa. Uma batalha interna. Quando um leão macho estranho invade, a luta por território se torna inevitável. É um confronto entre dois dominantes, com rugidos ecoando e músculos pulsando. A vitória concede o poder supremo, o direito de acasalar, o direito de liderar o bando. O perdedor recua em dor, levando consigo feridas, derrota e às vezes até a morte. Após os combates intensos, uma nova ordem é estabelecida. A savana recupera sua falsa calmaria, escondendo as tempestades que ainda aguardam no horizonte. No ciclo implacável da sobrevivência, o maior peso não é apenas a fome, mas o futuro do bando, os filhos da savana. O instinto materno na natureza não são abraços suaves. É proteger com a própria vida, é lamber feridas, é lutar até a morte se os filhotes estiverem em perigo. Mas esse futuro é extremamente frágil. Inimigos, doenças e a fome estão sempre à espreita. Cada filhote que cresce saudável é um milagre, resultado de inúmeros sacrifícios. A vida na savana é um ciclo de renovação. Cada filhote de leão é um símbolo de esperança, mantendo viva a linhagem. E o mais incrível é que, nesta terra implacável, eles continuam a sobreviver. Os leões não lutam por prazer. Eles sabem que cada mordida tem um preço, mas o forte instinto de sobrevivência e reprodução os obriga a arriscar tudo.
sol se põe lentamente no horizonte em chamas, encerrando mais um longo dia de sobrevivência. A última luz banha de ouro as costas da lendária Masai Mara. Canguru, o grande saltador da terra australiana. Entre os campos áridos e os arbustos densos da Austrália, existe uma criatura que se tornou um símbolo global. Um saltador incansável que carrega em si a força e a beleza selvagem e fascinante. Esse é o canguru. O canguru é o maior marsupial do mundo, com pernas traseiras poderosas e uma longa cauda que equilibra o corpo, permitindo-lhe manter uma estabilidade perfeita. Eles podem chegar a quase 2 metros de altura e pesar mais de 90 quilos, fazendo com que cada salto pareça um voo pelo espaço. Ao contrário de qualquer outro mamífero, o canguru se locomove saltando. Com um único salto, pode ultrapassar 9 metros, atingindo velocidades de até 100 km por hora, transformando os campos em um palco de força e agilidade. A cauda grossa e poderosa funciona como uma terceira perna, ajudando o canguru a se sustentar e a desferir chutes letais quando ameaçado. Os cangurus geralmente vivem em grupos, também chamados de mob, que variam de algumas dezenas a várias centenas de indivíduos. Dentro do grupo, o macho dominante defende o território e disputa o direito de acasalar com as fêmeas mais fortes. Às vezes, os machos adultos se desafiam em lutas únicas de boxe. Eles se apoiam na cauda, lutam com as patas dianteiras e desferem chutes poderosos para conquistar a dominação. A luta só termina quando um recua, enquanto o que fica permanece altivo como o rei.
A capacidade do canguru de economizar água é realmente impressionante. Eles podem suportar muitos dias sem beber água, absorvendo apenas a umidade da vegetação seca, uma adaptação perfeita a uma terra implacável. Uma das coisas mais fascinantes e extraordinárias sobre o canguru é a forma como cria seus filhotes. A fêmea possui uma bolsa na parte frontal do abdômen, onde o filhote é nutrido durante os primeiros meses de vida. Ao nascer, o filhote mede pouco mais de 2 centímetros, nu e cego. Ele deve rastejar sozinho até a bolsa da mãe, encontrar o mamilo rico em leite e crescer sob a proteção absoluta da bolsa acolhedora. Naquela bolsa, o filhote passa muitos meses, aos poucos criando pelos, abrindo os olhos e aprendendo a saltar. Quando está grande o suficiente, começa a espiar para fora, depois a explorar o mundo passo a passo, até finalmente deixar a bolsa para viver de forma independente. Mas a natureza nunca é apenas paz. Pelos campos silenciosos, o perigo está sempre à espreita. Uma alcateia de dingos nativos com sua pelagem dourada avista um grupo de cangurus. O estrondo das patas avança veloz. O cerco se fecha. O canguru tenta escapar aos saltos, cada pulo desesperado, mas a distância diminui a cada instante, e o desespero infiltra-se em cada respiração. Com um golpe preciso, o canguru cai em uma nuvem de poeira. Os cães selvagens avançam para desfrutar do seu prêmio. Mas nas planícies, a lição da sobrevivência permanece intacta. A vida é sempre uma luta sem fim. O canguru não é apenas um símbolo de resistência. É também uma prova viva da extraordinária capacidade de adaptação. Em um país tão severo como a Austrália, ele sobreviveu, prosperou e tornou-se um orgulho nacional.